Olá pessoal, olá a todos. Começando aqui mais uma live Síndico Net para o Esquenta Conexão que acontece no dia 20 de abril. Hoje a gente vai falar sobre uma das palestras que mais costumam atrair público, né? Durante o dia ali, o Conexão ocorre durante todo um dia, né? Vai começar às 9 e termina às 6, às 18 horas, por aí, mais ou menos, tá? Então, assim, a gente tem ali várias palestras e geralmente quando a gente fala sobre gestão de conflitos, sobre prevenção de conflitos, a resposta do público é muito forte e a gente vê ali a sala cheia de síndicos e administradores buscando, né, melhorar suas habilidades, pensando ali em novas estratégias, táticas e até metodologias para lidar, né, com conflitos nos condomínios, né? Lembrando que conflitos em condomínios é uma das principais, né, ou até a maior dor dos moradores e dos síndicos também na hora de fazer uma gestão condominial. Isso ficou muito evidenciado, inclusive, no nosso último censo. Então, para falar de um tema tão forte, tão importante na gestão, na nova gestão condominial, principalmente, a gente buscou uma pessoa de fora do mercado, com uma capacitação e um currículo muito forte também na área de gestão de conflitos, na área de mentoria, de soft skills. Também é uma pessoa que atende grandes empresas e fala muito sobre liderança também, relacionamentos, e ela tem muita coisa, né, e muitos insights aí para trazer para a gente de fora, né, desse mundo corporativo para dentro da gestão dos condomínios e dos conflitos que acontecem ali nas gestões de vocês síndicos ou administradores. Então, eu vou chamar aqui a Camila Mamed. Olha que legal o currículo dela. Eu vou até ler aqui para vocês porque é muita coisa. Vamos lá. Olha, Camila Mamed, empresária, consultora de soft skills, palestrante e mentora, mestre em ciência e tecnologia, engenheira de produção e segurança, MBA em gestão de processos, MBA em marketing e redes sociais, especialização em neurociência e comportamento. Não é pouca coisa, né? Então é a pessoa certa ali que a gente buscou, a gente realmente garimpou para trazer a Camila aqui para trazer para vocês, né, levar até vocês um conteúdo muito rico sobre conflitos. Bom, vou chamar aqui a Camila para a gente começar aqui o nosso papo. Vamos lá. Buscar aqui a Camila. Lembrando que quem não comprou o ingresso ainda, tá em tempo, acessa Conexão Síndico Net. Tá aqui. E os planos, né? Os lotes ali que você pode comprar o seu ingresso. Aí, a Opa, boa Camila. Tá tudo tarde. bem, Camila? Tudo ótimo. E por aí, como é que tá? Aqui também, tudo ótimo, tudo falando já um pouquinho, né, sobre conflitos com o pessoal aqui, explicando para eles um pouco sobre o seu currículo. Eu acho que é até legal você contar um pouco para a gente, Camila, para eles entenderem também por que a gente trouxe você, que é é, é, tão bem vista, né, fazendo uns trabalhos tão grandes e tão importantes no mundo corporativo, e que você pode, né, trazer da sua experiência para dentro aí dos condomínios. Então, Muito. seja bem-vinda mais uma vez e conta para gente um pouco aí quem que é a Camila Mamed. Primeiro eu tenho que agradecer a esse espaço aqui, ao convite do Síndico Net. É um prazer muito grande estar aqui com você, Júlio. Um mercado que eu observava de longe, mas não tão de longe assim, né? Porque eu moro num condomínio, então eu estou envolvida nesses conflitos em alguma medida. Eu costumo dizer que eu sou especialista em gente, mas esse é um lugar delicado de se colocar. Porque quando a gente fala de gente, não tem como ser especialista, já que as pessoas mudam, já que os contextos mudam, já que dependendo de quais são as vivências que essa pessoa teve, de qual é aquele momento específico que ela está passando, essa pessoa pode ter
reações que não eram as esperadas. Então, o meu trabalho, na verdade, é pesquisar. O meu trabalho é entender como o cérebro humano funciona, entender como que as pessoas se relacionam consigo mesmas, porque esse relacionamento começa de dentro para fora. Então, como que a pessoa se relaciona consigo, como que ela se relaciona com o outro. Então, falar sobre conflitos é falar sobre o que acontece em maior ou menor medida todos os dias, mais de uma vez por dia. É claro que quando a gente fala do contexto do condomínio, a gente está falando de algo que tem mais complexidade, porque tem muitas pessoas envolvidas, muitas emoções alteradas, muitos contextos específicos. Mas se a gente fosse fazer uma redução, e eu gosto de começar trazendo o tema para esse lugar que todo mundo entende, que é se a gente for no play do prédio e ver 5 crianças brincando, elas vão estar em conflitos. Camilo, o que isso tem a ver do micro para o macro? Para o macro depois que essas crianças entrarem num conflito, esses pais vão ser acionados. E esses pais sendo acionados, a gente já tem um conflito maior agora. Então, eu gosto de sintetizar dizendo que eu me dedico a entender as pessoas e ajudar as pessoas a se entenderem para que elas tenham resultados. No final das contas, é sobre resultado. E o resultado esperado tanto pode ser uma relação apaziguada, quanto pode ser na perspectiva corporativa, a gente aumentar faturamento, aumentar performance. Mas no fim das contas, a gente se relaciona e troca para alcançar os resultados esperados. Então, eu acho que os títulos aí você disse bem quais são, mas é mais nesse lugar aqui, de como que a gente aterriza. Eu estou vendo a galera aí, já temos 45 pessoas. Vocês podem aí comentando, trocando com a gente, que a gente está aqui para ouvir vocês. Boa. Exatamente, pessoal. Se vocês quiserem ir perguntando, fiquem à vontade. Como eu falei, a Camila, ela mora em condomínio, mas ela não é propositalmente, a gente até buscou ela, porque ela não é especialista em condomínios, mas ela tem uma especialização muito forte em relacionamentos interpessoais, gestão de conflitos, como ela falou, no mercado corporativo, tá? Bom, vamos lá. Camila, quer dizer, antes, estão perguntando aqui e vai ficar gravada essa live. Sim, todas as lives do Síndico.net, elas ficam gravadas e você encontra no nosso perfil do próprio Instagram, vocês vão conseguir assistir lá, tá bom? Agora, Camila, vou até ler aqui o título da sua palestra e eu quero que você conte um pouco o que você vai falar, o que você vai trazer para a gente na sua palestra, tá? Ó, a sua palestra, ela tem esse seguinte título: Prevenção e Gestão de Conflitos, Técnicas e Estratégias que vão mudar a forma como você enxerga e lida com conflitos dos condomínios. Então, você vai trazer essas estratégias e essas técnicas também? Sim, sim. Eu vou começar pensando na palavra conflito, tá? Porque por mais que seja algo que aparentemente é muito simples de detectar, é importante a gente partir desse lugar para virar uma espécie de alerta. Eu gosto de dizer para as pessoas que, para a gente agir, a gente precisa que o cérebro identifique que aquele lugar é um lugar de atenção. É tipo, eu preciso ficar atento porque alguma coisa está prestes a acontecer. Eu costumo dizer que o conflito ele tem 2 Ds. O primeiro D é o D de discordância e o segundo D é o D de disputa. E aí, esse conflito ele pode estar mais ou menos inflamado, tá? Com uma temperatura mais elevada ou menos elevada. Mas se você está num contexto... Por que eu estou explicando isso? A gente está falando numa perspectiva que é preventiva e corretiva. Sim. Na perspectiva preventiva, que é quando eu vejo um ponto de discordância e esse ponto de discordância é associado com um contexto de disputa, ou seja, imagina um cabo de guerra, cada um puxando a corda para um lado. Se você vê 2 pessoas ou um grupo de pessoas com essas características, muito provavelmente um conflito vai se instalar ali. Então, numa perspectiva preventiva, você, enquanto profissional que trabalha nessa área, quando você vê ou o seu time, porque eu costumo dizer que o síndico não é onipresente, né? E principalmente quando a gente está falando de um condomínio grande, esse síndico vai conseguir ver o que está acontecendo no raio de visão e de atuação dele. Enquanto isso, tem várias outras coisas
que estão acontecendo e que vão acabar vindo para que ele resolva, mas que teve a presença de outras pessoas. Então, eu gosto muito de trazer esse olhar de que o gestor do condomínio, ele também precisa ajudar o seu time a identificar quando esse problema está prestes a acontecer. Se a gente tem uma discordância e uma disputa, eu gosto de usar uma metáfora e fazer assim um gestual para a pessoa entender. Tem que acender um alerta aqui, ó, do lado direito na sua cabeça. O cérebro, imagina uma sirene tocando aqui, ó. As pessoas estão na piscina e elas começaram a falar um pouco mais alto e um começou a dizer mais isso, mais aquilo, aquilo outro. A gente já tem ali um aparente cenário de discordância e de disputa. Essa discordância associada a essa disputa vai virar um problema. Não tem como não virar. Então, eu gosto muito de começar por esse lugar, porque o conflito ele vem de um lugar de diferença, de objetivos, de necessidades, de desejos, de valores, de crenças e principalmente de percepções. Muitas vezes, quando a gente vai mediar um contexto de conflito, você vai perceber que no fim das contas só são partes envolvidas que estão enxergando esse mesmo objeto de perspectivas diferentes. Então, o síndico, enquanto pessoa neutra nessa relação, e aqui já começou o desafio, tá? Para você que está ouvindo a gente, que é como que o síndico ou o gestor de condomínio consegue ser a pessoa neutra no meio de um conflito. E aqui para mim é o core. Eu não vou entregar as ferramentas aqui todas, porque vocês precisam estar na palestra, todos bem bonitos, arrumados, com os cadernos na mão. Mas que lugar é esse? Se esse gestor de condomínio ele não consegue ter uma postura neutra, ele vai se envolver emocionalmente nesse conflito. Que era para ele ser um mediador, era para ele ser a pessoa de fora, era para ele estar distante emocionalmente desse contexto. E aí eu vou contar uma situação pessoal que não aconteceu num condomínio, já condomínio, né? Vocês vão entender. Eu trabalhei na construção civil por 8 anos, né? Na construção de condomínios. Inclusive, o condomínio que eu moro hoje, eu trabalhei na construção dele. E eu tive um gestor, um líder, que tinha uma comunicação extremamente violenta, era uma pessoa que falava de forma muito agressiva e que não sabia resolver conflitos. E aí ele chegou em determinado dia, né, eu estava trabalhando e ele gritou comigo. Ele gritou, imagina, eu era técnica de segurança na época, cuidando de 300 pessoas, e ele gritou comigo. E aí quando ele gritou comigo, eu também gritei com ele. A gente está falando de uma Camila de 20, 21 anos. Eu brinco dizendo que se fosse agora, eu não só não teria gritado, quanto teria processado ele. Mas naquela época, com as ferramentas que eu tinha, eu gritei de volta. Camila, o que isso tem a ver aqui com o nosso contexto? Eu não consegui me distanciar emocionalmente. Quando ele gritou, eu gritei de volta. E ao gritar de volta, eu perdi a razão. Camila, o que isso tem a ver comigo? Muito tempo depois eu fui entender que quando alguém grita comigo, isso aciona um mecanismo interno que cientificamente a gente chama de luta ou fuga. O que é o mecanismo de luta ou fuga? É o seu complexo amidalóide, vou citar só o nome para você saber onde fica, mas o que é? Tem duas bolinhas no seu cérebro, uma no hemisfério direito e outra no hemisfério esquerdo, que quando alguém te ataca, você decide em milésimos de segundo se você ataca de volta ou se você foge desse ataque. Então, mesmo que o conflito esteja acontecendo entre outras duas pessoas, se essas pessoas começam a gritar e essa gritaria parece que é com você, esse mecanismo pode ser acionado. E esse mecanismo sendo acionado, a pessoa perdeu o distanciamento emocional. E daí para frente, ela perde o controle, tanto de si mesmo, das suas próprias ações, quanto dessa capacidade de mediar essa relação. Então, Camilo, o que você me orienta? Um gestor de condomínio precisa de muito autoconhecimento. A gente usa muito o termo gatilhos, né? Você já deve ter ouvido aí na internet, gatilho. O que é um gatilho? É o que depois que você aperta, disparou aquela situação. Foi o que aconteceu comigo. Ele gritou comigo, eu correlacionei, e aí eu não dei o contexto, que eu cresci num ambiente em que meu pai era muito calmo, muito tranquilo, mas quando ele ingeria bebida alcoólica, ele gritava.
E quando criança eu não conseguia me proteger, mas depois que eu cresci eu consigo gritar de volta. E aí quando o meu gestor gritou comigo, o que eu fiz? Gritei de volta. Então, o que aparentemente, eu quero que vocês entendam muito isso, vocês que estão ouvindo a gente. O que aparentemente não tem nada a ver com você, no sentido de que esse conflito não é entre você, e eu estou pintando aqui um contexto em que o conflito não é entre você e o morador, mas entre moradores, né? E você está ali tentando mediar isso. Apesar de aparentemente não ser sobre você, em alguma medida vai ser sobre você se acionar um gatilho. Então você precisa, a primeira ferramenta que eu estou te dando, saber quais são os seus gatilhos. Que é, nesse exemplo, quando alguém grita comigo, eu fico cega. Eu fico sem controle, eu quero gritar de volta. Eu quero brigar de volta. Que é quando alguém fala de forma debochada comigo. Quando alguém desdenha da minha capacidade ou fala subjetivamente como se eu não tivesse capacidade de resolver. Isso bate num lugar muito duro aqui dentro e eu tenho a tendência de agir emocionalmente. Então, eu estou explicando para vocês, esse é um gostinho do que a gente vai falar lá. Lá eu vou te entregar várias ferramentas. Mas se eu fosse te provocar para você já se preparar para essa palestra, que é de hoje, você tem 10 dias. De hoje até o dia 20, começa a observar quais são os possíveis gatilhos para você. Porque agora, eu já sabendo que quando alguém grita comigo tem a probabilidade de gerar instabilidade emocional, quando eu vejo pessoas gritando, eu já acendi meu alerta aqui, ó. Tenho que redobrar minha atenção para eu não ter uma conduta que não me leva para o resultado esperado. Alguém colocou assim no chat, ó, estão falando de mim? Esse é o poder da neurociência. A pessoa fala de um jeito que parece que ela estava com uma câmera escondida no seu condomínio. E você, inclusive, trabalha com isso, estudou isso também, né, Camila? Neurociência, enfim. Eu acho muito legal você trazer esse seu exemplo pessoal, né, inclusive, e qualquer outro exemplo sempre é muito válido, porque é aí que eu acho que eles realmente se identificam, né, os síndicos, e conseguem, né, se colocar numa posição e mentalizar direito ali essa situação que você propôs, né, que você contou para a gente. Júlio, o pessoal está animado aí no chat, perguntando como é que faz para se inscrever, onde que é o curso, explica para eles Vamos aí. Vamos lá, então, ó. É o seguinte, conexão5net.com.br, esse é o site do evento do 5net, do Conexão 5net. Então, acessa o site, lá tem toda a programação, vocês vão ver a Camila lá e vários outros palestrantes. Tem, inclusive, um palestrante surpresa que a gente fechou essa semana, que a gente não vai contar ainda quem é, mas é um grande nome aí no mercado, no Brasil inteiro, tá? É um dos grandes influencers do mundo, inclusive, né? E vai falar sobre um tema super forte ali que vocês vão com certeza se interessar aí muito. Não vou falar mais muito também porque é surpresa e ele vai ser a segunda palestra. Vai ter a primeira palestra que vai ser minha, eu vou apresentar dados do censo e mostrar ali cruzamentos, né, de que a gente fez e de características de que síndicos profissionais ou até síndicos moradores e administradoras fazem para buscar uma excelência nessa nova gestão de condomínios. E depois a gente tem essa palestra surpresa e depois segue o jogo ali com vários outros palestrantes, inclusive com a Camila. Então, conexãosindiconet.com.br. Tem aqui também uma pergunta rápida aqui, Camila, que é o seguinte: a coerência de dados aqui, o perfil chama coerência de dados, ele fala, você acha que há diminuição de conflitos quando o síndico apresenta o balancete na forma de gráficos? Essa, inclusive, eu posso até responder, tá, Camila? E aí você me fala se eu estou correto ou não também. Tudo que você puder fazer para gerar mais transparência no seu condomínio, isso foi apontado no censo também, tá? Você vai estar prevenindo conflito, você vai conseguir reduzir o nível de atrito no seu condomínio, porque as pessoas vão estar bem informadas. E esse é o grande gargalo, esse é o grande desafio dos síndicos, fazer uma comunicação eficiente. Então, a resposta é sim.
você apresenta um balanceio fácil de entender, você vai diminuir conflito lá dentro. Tô certo, Camila? Sim, certíssimo, impecável. E tem um ponto, né, que eu gosto de dizer que quanto menos bloqueios a gente tiver para que essa comunicação aconteça, melhor. A gente não tem que partir da perspectiva, quem fala, não deve partir da perspectiva de que o outro tem que se esforçar para entender. E sim que eu tenho que me esforçar para ser entendido. Então, quando a gente fala de transparência, esse ponto que o Júlio trouxe, e para além disso se coloca no lugar da pessoa e pensa se é mais fácil entender o gráfico. É mais fácil entender algo que é visual, e aí eu não vou explicar aqui os mecanismos, até porque a gente tem uma população que tem problemas de interpretação. Então, a gente tem uma população que tem deficiências na educação básica, que tem problemas de interpretação de dados. Então, quanto menos camadas e bloqueios a gente tiver e mais simples, para além desse lugar da transparência, é super importante. Então, faça nesse lugar de como que eu posso ser a prova. Isso não vai acontecer, porque sempre tem alguém que não entende, tá? Mas como que eu posso me aproximar o máximo possível de todas as pessoas entenderem? Qual é a linguagem, qual é o dispositivo, qual é o mecanismo, qual é o apoio visual que eu uso para que a grande maioria das pessoas entendam. Boa, ótimo, Camila. Olha, tem um pessoal aqui que eu acho que deve ter entrado agora, tanto se a live vai ficar gravada ou não. Se a live vai ficar gravada no perfil do SíndicoNet, vocês conseguem desde lá, tá bom? Camila, eu vou pedir só para você mutar o seu celular, porque está dando eco quando eu falo. Só você clicar aqui no microfoninho, aí vai... Aí, boa, melhorou. Então, olha, eu vou colocar aqui mais uma pergunta, tá? Olha, aqui a Nara Regina, ela fala, aqui não é uma pergunta, ela fala de Jung, né? Então, a pessoa não se... Adora a frase de Jung, a pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas, mas sim a tomar consciência da sua escuridão. Legal, Jung sempre certeiro, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, achar uma... Tem uma pergunta legal sobre se calar diante do grito. Eu acho que é da Ângela. Essa que eu estou vendo aqui. Isso, seria o caso de se calar diante de um grito? Ângela Maria Costa Santos. Essa pergunta é muito interessante porque não é sobre não agir frente a um ataque. Até porque é sobre entender como agir frente ao ataque. E aí eu vou dizer como eu faço. Quando alguém começa a gritar perto de mim, no trânsito, na discussão de um projeto, de vez em quando aparece isso, discussão por ponto de vista, e a pessoa tem um tom exaltado. Mas esse tom exaltado é uma coisa que não funciona para mim. Então, o que eu faço eu falo diretamente para essa pessoa, colocando limite, tá? É isso aqui, ó. Eu gosto de dar essa metáfora aqui, ó. Daqui até aqui é meu, daqui para cá é do outro. Sempre que alguém se encolhe, o outro ganha espaço, tá? Então é a hora de... Eu não vou deixar ninguém gritar comigo, mas eu vou dizer, antes que eu extrapole no meu limite do emocional, quando a pessoa começar a gritar, eu já vou dizer, ó, a gente tem duas... Olhando nos olhos aqui, bem tranquilinha, dizendo, a gente tem duas opções. Ou você vai falar num tom que a gente vai conseguir conversar, ou eu vou sair aqui dessa conversa com você e em outro momento a gente retoma essa conversa. Porque eu não permito que você fale assim comigo. Então, isso já teve situação no trânsito, a pessoa sai alterada gritando. Irmão, ou você para de gritar, ou a gente não vai conseguir resolver. Então, também é sobre impor limite. Mas qual é a tendência? É alguém gritar e a gente gritar de volta. E aí, se gritar de volta, a gente perdeu a estribeira emocional, porque aí a amígdala, gente, é um sistema que é endócrino. É cérebro via sistema endócrino, vai liberar hormônios na sua corrente sanguínea. Não é coisa filosófica, não. A gente não está falando de uma coisa que é filosófica, que é imaterial. A gente está falando do seu cérebro disparando um mecanismo que vai para o seu sistema endócrino e vai cair na sua corrente sanguínea. Por isso que vai dar a liberação do estresse, por isso que o coração vai vir batendo até aqui em cima, a orelha vai ficar quente, a mão vai ficar quente, e a vontade é só de pular no pescoço da pessoa e matar ela. É isso que
dá vontade de fazer às vezes. Eu brinco dizendo que dá vontade de pegar a cara da pessoa e esfregar no muro chapiscado. Mas tem uma diferença muito grande entre ter vontade e fazer. E é por isso que nós somos seres humanos com consciência. E quanto maior for o seu nível de inteligência emocional, de autoconhecimento, mais esses alertas vão aparecer para que você não se veja nesses contextos em que você perde o controle. Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui, Alice, que ela entra até numa esfera jurídica, tá? Que a Alice Matos fala o seguinte: quando o morador grita e diz que vai matar seus pais, isso acontece e nada é feito mesmo, tá? Aqui é o seguinte, Alice, primeiro ponto, aí tá vindo uma ameaça, tá? Então aí vira um caso de polícia, inclusive, você precisa ter provas também, tenta colher provas e fazer um boletim de ocorrência. Outro ponto, no Conexão, lá no nosso evento, a gente vai ter um painel jurídico falando especificamente sobre assédio, sobre stalking e sobre cyberbullying também. Tá? Então vai ser super importante você assistir esse painel, porque lá os advogados vão tratar esse assunto de uma forma técnica e jurídica. Você quer fazer algum comentário, Camila, sobre esse tipo de ameaça? Assim, Não, é bem isso mesmo, porque é uma coisa que extrapolou o universo comportamental. Não é só comportamental, é uma ameaça. Então a gente precisa certamente entender como tratar isso juridicamente. Até porque pode vir a um contexto pior e aí depois ficar todo mundo, as pessoas com aquela sensação de poderíamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Uhum, tá ótimo. Olha aqui o Osni da Assembleia Clique. Um abraço, Osni. Espero que você esteja lá no Conexão Síndico.net. Aqui ele fala um pouco sobre plataformas digitais. Ele fala o seguinte: meios digitais, plataforma deve prever o corte de som de condôminos sem noção. Aqui o que o Osni está falando, que eu conheço ele tem uma plataforma de assembleia virtual e essas plataformas hoje em dia permitem que o síndico tenha mais controle da situação do que numa assembleia presencial, tá? Então, também não deixa de ser um recurso interessante que o síndico use, mas ele tem que saber usar, né? Então, assim, Camila, o que a gente está falando tem muito disso também, não só de conflitos presenciais, como conflitos também virtuais ali, seja numa assembleia virtual ou no próprio WhatsApp também, né? Você vai falar um pouco sobre essa questão também nos meios digitais na sua palestra? Não está previsto no escopo. É mais a intenção de falar de conflitos presenciais. Porque, apesar de a gente também poder incluir, né? A questão é que quando a gente tem um conflito digital, por exemplo, se eu muto o microfone de alguém, é uma coisa. Mas eu conseguir presencialmente fazer uma pessoa que está falando parar de falar, sem poder dizer para de falar, aí é mais desafiador, né? Porque o dispositivo tecnológico vai dar para a gente alguma capacidade maior de gestão do que ali no frente a frente, né? Porque a pessoa inflamada, ela grita mesmo. E aí é o desafio de contornar. Aqui o pessoal perguntando se o evento vai ter transmissão online. Não, dessa vez não. É um evento presencial mesmo, que a proposta é justamente, como o nome diz, né, é criar essa conexão com vocês, tá? O networking é muito forte, vem gente do Brasil inteiro, de todos os estados, vem gente, a gente está esperando em torno de 1.200 pessoas no evento, então vai ser um momento, assim, uma experiência, como costuma ser, né, nos outros eventos que a gente já fez, muito rica aí para todo mundo, tá? Para a gente fechar, Camila, já que, né, a gente também tem que pensar na sua palestra, né? Aqui a ideia é só dar uma palhinha ali. E assim, eu gosto muito porque quando a gente estava estudando ali os palestrantes, selecionando, e a gente viu que você tem ali uma especialização em soft skills, isso chamou muito a atenção da gente também, contou muito, tá? Quando a gente estava conversando, depois quando a gente chamou para conversar. Porque a gestão condominial hoje, ela depende muito de um síndico com soft skills bem apuradas, bem desenvolvidas. Em alguns casos, tá? E até na maioria deles, é até mais importante você ter mais soft skills do que hard skills, tá? Então,
Você pode falar um pouquinho sobre isso? E você vai abordar essa questão também na sua palestra? Sim, com certeza. Eu começaria nesse ponto aí. Eu vou citar algumas coisas que são importantes, né? A primeira delas é o distanciamento emocional, que foi o ponto, essa capacidade de ver de fora, né? De ver de fora, de frente à situação, se distanciar emocionalmente e ver de fora. Uma outra capacidade é a comunicação. E aí, se eu fosse especificar, porque comunicação é um guarda-chuva muito grande, né? A gente tem não verbal, tem estratégica, mas eu falaria da comunicação não violenta. E eu gosto de usar o acrônimo que é OSNP, né? Que é basicamente a estrutura da comunicação não violenta. Primeiro o O, que é a observação, o S, que é entender quais são os seus sentimentos, e aí eu faria uma expansão aqui. Quais são os meus sentimentos, quais são os sentimentos das pessoas envolvidas? Porque às vezes essa pessoa está gritando porque ela quer provar que está certa. Às vezes essas pessoas estão competindo porque elas já têm uma animosidade anterior que aquilo é só a gota d'água para a situação, né? Porque às vezes elas vão tentar falando como se o conflito estivesse naquele ponto, mas o conflito é anterior. E aí também tem um pouco desse olhar de resolver as coisas antes do problema ter virado um problema muito grande. Porque onde as pessoas transitam, tem o que tem gente que chama de fofoca, né? Mas que na perspectiva de um condomínio nem sempre é fofoca. Às vezes é chegar uma informação que é valiosa para a gente evitar um conflito lá na frente. Porque essas coisas chegam. E aí chegou no ouvido do gestor do condomínio, do síndico, quem quer que seja. Que tal fulano e ciclano brigaram na piscina. Brigaram por causa do cachorro que estava no elevador social. Brigaram por causa do som muito alto na churrasqueira que está embaixo da janela do outro que tentava dormir no domingo à tarde. E aí essa informação chega. E essa informação chegando, a gente pode escolher fingir que isso não vai dar em nada, ou considerar que essas pessoas vão interagir novamente, e quando elas interagirem, essa memória da raiva do domingo à tarde, que eu não consegui dormir por causa da festa do outro, vai aparecer. Então, é esse lugar de sentimento, tanto sentimento que se experimenta agora, na hora que o contexto está acontecendo, quanto dessas coisas que a gente fica sabendo e que são um presságio, que são um anúncio de que todo mundo aqui é adulto, né? De que vai dar merda no futuro. É um indício disso. O outro ponto, que é o N, que é as necessidades, que é conseguir expressar cada qual as suas necessidades. E aí a pessoa que está fazendo esse papel de mediador, ajudar as pessoas a dizer, poxa, a minha necessidade é essa. O conflito está acontecendo porque essa necessidade não está sendo atendida. E por último, o pedido, que é o P. Não pode parecer uma ordem. Se parecer, ninguém cede a ordem. Não, se você tentar com uma criança pequena de dar uma ordem, dizer tem que fazer isso, ele vai se espernear e não vai fazer. E com o adulto é exatamente do mesmo jeito. A diferença é que com a criança você consegue torcer ele pelo braço e jogar dentro do chuveiro. Não façam isso, mas tem gente que faz. Quando é um adulto, também não vai funcionar tentando pressionar, brigar, gritar. Vai funcionar se for mais para a linha do pacífico, do pedido, é mais provável que a pessoa ceda. E aí, Camila, qual é o seu papel? Seu papel é ajudar as pessoas que não têm inteligência emocional, não têm conhecimento, não sabem que estão num conflito por causa de coisas anteriores. É dar para essas pessoas essa ferramenta de dizer, ó, me diz aqui o que você está sentindo, o que aconteceu, por que você está angustiado. É um processo de, e se eu fosse incluir a última habilidade, seria a capacidade de escuta. Essa escuta ativa. Porque quando as pessoas discutem, divergem e entram em conflitos, geralmente elas dizem muitas coisas sem dizer. Ou seja, elas não falam, mas a postura delas e o contexto expressa, por exemplo, que essa pessoa está se sentindo injustiçada. Ela fala outra coisa, mas ela está se sentindo injustiçada. Então, é essa percepção dessas sutilezas e de habilidades que são muito importantes, principalmente para quem lida com isso no dia a dia. Você falando, eu lembro muito das vezes que eu fui síndico também, como isso, começo, né, eu estudo isso. Então, começo eu aplicar umas estratégias, metodologias,
Camila, dá um mute só de novo no seu, para não dar eco. Foi? Foi. Aí. Então, eu fazia isso no condomínio e no começo, né, a coisa até vai um pouco ali, mas não do jeito que você queria, que você gostaria. Mas é uma prática que você vai aplicando e conforme você vai aplicando de uma forma natural, você vai percebendo o resultado na hora e você vai entendendo também por que você teve aquele resultado, porque foi a forma como você abordou, como você lidou com aquela questão. Então, é algo que às vezes também não acontece assim num clique, mas você começa a colocar em prática e você começa a entender e ter uma outra visão de como as coisas estão acontecendo ao seu redor, né? Acho que é assim que acontece de uma forma natural, inclusive, né, Camila? Sim, é um papel que é um papel educativo em alguma medida, né? Tá. E Uhum. aí a gente tem tanta perspectiva da prevenção quanto da atuação inteligente frente a um conflito, mas se a gente for olhar a médio prazo, é esse papel educativo de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Uhum. E aí, quando você falou isso, Júlio, tem a questão da flexibilidade da pessoa na hora em que ela está atuando, né? Porque ela vai precisar ali lidar com as ferramentas e acionar as ferramentas no momento em que o conflito está acontecendo. Uhum. Tá certo. Bom, aqui tá ótimo, Camila, de novo, isso daqui é só um esquema, né? A gente não quer também entender muito, porque a ideia é ter na própria palestra. Então, obrigado mais uma vez, Camila, pela sua presença. A gente vai se encontrar pessoalmente no centro. Eu sinto aqui que o pessoal está super interessado, então acesse o net.com. Tem ingresso aí, a gente está na sim, tem, então não deixa para a última hora, tá? Queria agradecer todo mundo que participou aqui também, de mais uma live aí do Conexão, e a gente se encontra daqui 10 dias no Conexão, tá bom? Obrigado mais uma vez, Camila. Tchau, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.